Leitura diária. Salmo de número 18. Para o mestre de música, de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Minha torre alta. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Siol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela sua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito.
A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Na mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Amém? Para refletir. Desde crianças começamos a aprender que há diferença entre o bem e o mal. Nossas ações, governadas por um coração que é enganoso. Jeremias 17:9. Começam a se manifestar e ainda em tenra idade. Recebemos as primeiras lições do que podemos e do que não podemos fazer. Lembro-me bem de meus filhos ainda aprendendo a andar e percebendo que a liberdade de poder se locomover não os autorizava a mexer no que bem entendesse, nem tampouco a ir onde quisessem. Mas parece que quanto mais o ser humano avança no tempo, ao invés de progredir, acaba regredindo e não mais sob o manto de proteção dos pais ou responsáveis. Começa a se comportar como um bebê, mexendo onde não deveria e indo a lugares perigosos. Todos nós já passamos por isso, ou estamos atravessando esta escura fase. Na verdade, cada dia traz o seu próprio mal, Mateus 6,34. E precisamos estar sempre atentos, como Cristo disse, vigilantes. Mateus 25:13.
O salmo de hoje nos mostra Davi louvando a Deus pela vitória e domínio sobre os inimigos, cântico que vimos em nosso estudo do capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Deus libertou Davi das mãos de todos os seus inimigos, inclusive das mãos de Saul. Em sua grande angústia, ao fugir daquele a quem amava, ele declarou ao Senhor: não era a sua intenção a de matar Saul, mas que a justiça viesse daquele que era o escudo da sua salvação. Ele confiou na ira justa de Deus e, como uma criança, escolheu confiar na instrução do Pai. Os inimigos de Davi citados neste salmo, que lhe impunham terror, que o cingiam de pensamentos terríveis, não eram os estrangeiros, pois estes o serviam, obedeciam e lhe eram submissos. A profunda angústia do rei pastor de Israel foi com relação àqueles que diziam amá-lo, mas que, mexendo onde não deveriam tocar e indo aonde não deveriam ir, afastaram-se do Pai. Saul foi um exímio exemplo disto, um homem que um dia foi mudado em outro homem, pelo Espírito Santo. 1 Samuel 10:6. Começou a mexer onde não deveria ter mexido. 1 Samuel 15:19 e 22. E ir onde não deveria ter ido. 1 Samuel 28. De homem cheio do Espírito de Deus, passou a ser casa de demônios. 1 Samuel 18:10. E continuamente decidiu ser inimigo de Davi. 1 Samuel 18:28. Nenhum de nós está a salvo de cometer tamanho desatino. Precisamos a cada dia clamar ao Senhor que, por intermédio do seu Espírito, nos torne benignos, íntegros, puros e humildes. Lembrem-se que Davi, após o Senhor lhe dar vitória sobre os seus inimigos, deixou de vigiar as entradas da alma e tornou-se um adúltero e um homicida. A graça de Deus foi tão grande que o alcançou de volta e fez com que ele caísse em si. Porém, quantos exemplos não temos visto de outros que foram tão longe em seus maus desígnios que não tiveram a mesma oportunidade. Deus não deseja nos cingir para o combate de uns contra os outros, mas contra as forças do mal. A armadura Ele nos oferece todos os dias. Efésios 6:10. Mas a escolha de vesti-la ou não é minha e é sua. O caminho de Deus é perfeito e precisamos confiar em segui-lo. A palavra do Senhor é provada e segui-la nos conduz ao para sempre com Ele. Você pode até ter cometido a bobagem de se desviar do caminho do Pai, pode até ter sujado as mãos ou se machucado, porque mexeu onde Ele tinha lhe imposto limite. Contudo, mais do que você possa dizer que o ama, Deus te ama infinitamente mais e tem o poder de derramar luz nas tuas trevas. Vá ao encontro dele como uma criança. Mateus 18:3. Dependa dele e certamente ele lhe revestirá de força e aperfeiçoará o seu caminho. Amém?